O interesse de utilizar a inteligência artificial não é de agora, não é? Porque a inteligência artificial é uma componente deste meio tecnológico e não foi propriamente o interesse, foi algo que foi surgindo ao longo do tempo. Claro que depois a minha formação académica também acabou por trazer um bocadinho sempre esta componente, porque por um lado a minha formação inicial, em que tinha design, mas tudo o que era desenho técnico, por exemplo, eu recorria logo ao computador. Depois também na parte profissional, que dava bastante formação, sempre também na área de informática, para arquitetos, etc. Portanto, estava sempre muito ligada à informática e depois também na parte de comecei a lecionar, também nestas áreas, a informática para a arquitetura e depois mais tarde na Universidade Aberta, também sempre com unidades curriculares como acessibilidade à educação e informação. Nas minhas atividades letivas, e uma vez que são totalmente à distância, e também tem aqui a questão da acessibilidade digital, portanto, que recorre a validadores, etc., estas ferramentas acabam por também terem evoluído e foram sendo introduzidas funcionalidades de inteligência artificial que permite, por exemplo, um estudante que esteja a elaborar um trabalho que eu proponho, utilizar estas ferramentas. Então, houve uma altura ali entre 2019 e 2021 que eu, durante 3 anos, solicitei à Universidade Aberta para implementar a ferramenta Prusel e para promover mais a colaboração entre os estudantes, nomeadamente a leitura colaborativa. E que esta ferramenta tem um algoritmo de qualidade que faz, portanto, a própria ferramenta faz a avaliação das interações, dos comentários dos estudantes. E, por outro lado, acaba por ser muito mais estimulante para os estudantes estarem a interagir, apesar de ser numa ferramenta, mas de forma mais colaborativa, mais imediata e depois, no final, saberem que há sempre um feedback que depois eu dou, que é gerado pela própria ferramenta. Integrar estas ferramentas que recorrem à inteligência artificial e, por outro lado, e no caso em concreto do Prusel, que tem machine learning, portanto vai aprendendo com as próprias interações dos estudantes, acaba por ser uma mais-valia para um professor que tem muitos estudantes. No caso dos sites, o estudante pode dizer, não sei exatamente qual é a estrutura que eu quero, mas posso pedir aqui ao assistente para me criar uma estrutura, dizer exatamente o que eu quero e então aqui o estudante precisa de saber dar o comando e precisa de ter algumas noções já de conceitos para conseguir pedir este output da ferramenta de forma a responder à necessidade. Encontram-se algumas dificuldades na implementação de algumas estratégias pedagógicas que recorrem à inteligência artificial. E uma delas que se tem verificado é que os estudantes utilizam, portanto, vem uma ferramenta e vamos imaginar o caso do Notion ou até do Wix, que tem assistentes integrados de inteligência artificial generativa e que os estudantes, por exemplo, podem pedir, elabora-me um texto sobre qualquer coisa ou elabora-me uma estrutura e ficam pela primeira resposta. Ou seja, não têm propriamente o pensamento crítico de analisar se a resposta é válida ou não. No entanto, em termos gerais, geralmente damos sempre um feedback, depois global, onde alertamos para, nomeadamente, o fato de caso utilize a inteligência artificial. Portanto, e depois acabamos por ter aqui algum
desequilíbrio entre não tanto a qualidade, mas a própria quantidade de conteúdo apresentado pelos estudantes. Eu acho que ainda não temos forma de avaliar estes estudantes que utilizaram estas ferramentas, se saem mais capacitados para a área concreta da unidade curricular, porque de facto ainda não temos estes números, não é? Eu, por exemplo, eu ando a utilizar estas ferramentas desde 2019. Também perdemos o rastro aos estudantes, não é? Portanto, quando eles saem da nossa unidade curricular, tirando alguns com quem mantemos contacto, mas de facto não consigo acompanhar e penso que ainda não há estudos que nos permitam garantir que a utilização destas ferramentas em concreto melhora ou não a qualidade de conhecimento ou de competências dos estudantes. Mas eu acho que isso é uma não questão, porque qualquer ferramenta é apenas um suporte, não é? Nós conseguimos descascar uma laranja com a mão ou com uma faca. O que interessa é se a descascamos. Portanto, e estas ferramentas acabam por ser isso mesmo. O que é a inteligência artificial generativa é tão diferente das ferramentas, por exemplo, da Web 2.0. Aí sim houve um boom grande, houve uma mudança radical na forma como interagimos na web. Isso para mim foi uma grande mudança e esse para mim foi o grande desafio, é como integrar todas estas ferramentas que surgiram em 2004 e continuam a surgir, não é? Porque continuam a ser muito social, muito colaborativo, porque se integrou agora novos algoritmos. Portanto, eu acho que isto não é... É fantástico o que é que estas ferramentas produzem e o potencial destas ferramentas. Há muitas questões éticas que se colocam. Agora, eu não considero que seja tão determinante a sua utilização na melhoria de conhecimento ou de competências. São ferramentas. É algo que acho que tem de ser toda a sociedade que tem de trabalhar nessas questões e são essenciais, nomeadamente na questão da desigualdade, né? Portanto, ou seja, quem é que utiliza, como utiliza, se é beneficiado em relação ao outro ou não. Portanto, a questão da equidade e da desigualdade são de facto, para mim, preocupantes. Porquê? Porque nós, de facto, temos aqui possíveis desigualdades que podem ser preocupantes. Em relação ao plágio, não sei se haverá plágio, porque estas ferramentas, e cada vez mais, têm a capacidade de produzir conteúdo único. E daí que eu acho que é fundamental começarmos a trabalhar quais são as competências e as capacidades exclusivamente humanas para as quais a tecnologia, por muito que evolua, terá sempre necessidade de as ter. E, por muito criativa que a tecnologia seja, dificilmente vai superar a criatividade humana. É assim, em termos de futuro, não é impossível prever, não é? Portanto, ou seja, nós neste momento já estamos a viver algo que já é passado. Portanto, o futuro, com a velocidade da própria evolução, não é? E a tecnologia neste momento evolui, que é uma coisa louca. Por isso, o futuro é difícil prever porque já está a acontecer neste momento e o neste momento já é passado. Portanto, é muito difícil prever o futuro. Eu estou de braços abertos para o futuro. Portanto, vem um desafio, surge algo novo, vamos tentar compreendê-lo e implementá-lo. Agora,
receios de ser substituída pela inteligência artificial. Ai, era tão bom! Se a inteligência artificial nos conseguisse substituir, significava que nós teríamos tempo para algo que eu acho que é a busca eterna do ser humano e que ainda não conseguiu fazer, que é dedicar-nos a ser felizes e a termos tempo para nós. Ora, eu estou deserta que venha aí uma era em que, de facto, tarefas que nós atualmente realizamos sejam realizadas por inteligência artificial, desde controlada por nós. Em determinadas tarefas, algo que eu considero que sou insubstituível e que não há, provavelmente para já, nos próximos tempos, não vejo uma tecnologia que me substitua, é pensar, é ter a criatividade de propor desafios humanos para o desenvolvimento de competências estritamente humanas. E aí eu sinto que ainda nenhum humano é substituível.